ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Neste vídeo histórico, que nem o Museu da Informática Brasileira possui, vamos comentar e mostrar algumas tecnologias antigas usadas nos computadores padrão AT, que hoje não existem mais. Vamos mostrar muitas curiosidades, tais como o antigo mouse serial RS-232, as antigas portas paralelas LPT1, o belíssimo display de clock LED que ostentavam os antigos gabinetes do padrão AT, as fontes AT e muito mais. Todos itens que hoje não existem mais nos computadores modernos. Logo após a abertura do nosso canal, tu vai conferir um marco histórico da computação mundial. ESI-JM-JG Computação Vintage, carregando o passado, processando o futuro. Pois bem, um dos grandes diferenciais aí da linha do AT286, 386 e 486 é a presença deste display que indica a velocidade do processador. Teoricamente isso aqui é mais a nível mesmo de ilustração do gabinete, que não tem nenhuma funcionalidade, nenhum impacto sobre o processador, uma vez que aqui a parte de trás dá para perceber que o circuito praticamente não tem conexão alguma, a não ser com este fio que vem da fonte de alimentação. Para quem não sabe, a fonte de alimentação é padrão ainda AT, não é ATX, e conforme vocês podem ver, existe apenas esse conector aqui com o positivo e negativo, que é a 5 volts, que vai alimentar aqui o display. O que o técnico que faz a montagem, que fazia a montagem desses computadores teria que realizar é o acerto aqui do display para ele mostrar a velocidade aproximada do processador, que é feito aqui atrás através desses montes de pinos que vocês estão vendo aqui e com esses objetos pretos que estão colocados aqui, chamados de jumpers. O que a gente está fazendo aqui é jumpear esses pontos de contato, e dependendo da posição desses jumpers que você faz aqui, você exibe uma velocidade aqui, você escreve uma letra ou um número aqui nesse display de 8 segmentos, tá? A gente tem um ponto aqui, que não é usado para nada, mas dependendo da posição que a gente faz aqui, a gente pode escrever na realidade um número. E o objetivo é colocar 50 MHz aqui, mostrar 50, porque o processador nosso é de 50 MHz, é um 486 DX250. Então eu já fiz aqui a setagem, é um jogo de paciência, você tem que ficar brincando aqui, posicionando até atingir o seu objetivo, os segmentos ficarem acesos. E a gente vai ligar agora a fonte aqui. Aí, tá vendo? Para vocês verem o resultado, ó. Tá aqui escrito 50, que é a velocidade do nosso 486 DX2. Se ele fosse 33 MHz, se ele fosse 66, enfim. Aí a gente teria que acertar aqui mais uma vez as posições dos jumpers, totalmente manual, simplesmente para obter este efeito que vocês estão vendo aqui. Então, a gente acabou de arrumar o nosso display e agora é só posicionar ele de volta no gabinete e fazer a montagem do micro. Curiosa aí para quem não está acostumado com esses computadores mais antigos é que a gente tem aqui o famoso mouse, que é uma peça de luxo, de elite na época. É aquele mouse ainda com aquela bolinha. Esse aqui não usa tecnologia ótica, né?
com um sistema de LED, como é os mais modernos. Isso aqui usa tração, exatamente como o Angel Bart desenvolveu aí o mouse original, só que o dele era bem mais rústico, de madeira. Esse aqui é de plástico. E a conexão aí do mouse é feita aqui na porta serial, famosa RS232. Aqui a gente não tem PS2, nem USB, nem existia isso na época, tá? E o mouse no DOS é um problema, porque assim como o CD-ROM, a gente não consegue fazer ele funcionar de cara no MS-DOS sem a instalação de drivers. Então a gente vai instalar aqui o driver do nosso CD-ROM também para ele funcionar. Eu consegui aqui um disquete especial, que é esse que vocês estão vendo aqui, CD-ROM Drive IDE ATAP Interface. E a gente vai instalar ele no DOS para fazer funcionar aí o sistema do CD. E depois também instalar o nosso mousezinho aí para ele poder funcionar. Na porta paralela que conectava a impressora, scanner, também é feito através de um espelho e um conector separado da placa-mãe, usando o cabo flat. Então não é o conector que era soldado na placa-mãe, não. Mais uma peculiaridade aí. Vocês podem ver, este computador ele tem bastante saídas. A gente tem aqui o padrão de teclado clássico, padrão DIN, tá? Isso aqui é o conector de teclado, para quem não sabe é um conector como este, ó. É um padrão DIN que eu usava aí bastante aí na área de áudio, principalmente nos anos 80. E os computadores também mais antigos adaptavam isso aqui para o teclado, tá? Não é PS2. Não façam confusão com o PS2. PS2 é uma outra coisa. Isso aqui é um padrão DIN, tá? Os computadores antigos da década aí de 80 e 90, os comecinhos aí usavam esse conector bem maior aqui para o teclado. É um clássico aí. Para quem não sabe, aqui nós temos a saída serial RS232, que hoje seria o equivalente a uma porta USB de baixa velocidade, mas o USB na realidade é uma porta serial. A gente tem um serial aqui também num padrão diferente, que é o padrão DB25, uma porta bem maior. Essa porta aqui, gente, que é o RS232, a gente usava muito ela para conectar, por exemplo, os mouses. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem um mouse padrão serial, tá? Então isso lembra muito o padrão do Atari, o joystick do Atari, de alguns outros computadores da época. É esse padrãozão aqui, ó. A gente conectava ele aqui e usava o mouse aí na porta serial. Aqui embaixo nós temos a famosa porta paralela, ou a LPT, que é conexão principalmente de impressoras na época, as impressoras matriciais, até as jato de tinta um pouco mais antigas usavam ainda este padrão aqui de porta paralela. Temos uma placa de rede normal, como a gente tem hoje em dia, não mudou muito. Esta é a placa do modem, que obviamente não existe mais hoje em dia. Na época a gente usava isso aqui para navegar na internet, no padrão discado, dial-up, ou então para fax e modem. E agora temos aqui as conexões de uma placa de som. Aqui a gente tem o padrão de teclado MIDI para conexão de instrumento musical. E as saídas e as entradas de áudio, obviamente, entrada de microfone, entrada auxiliar, como é mais ou menos nas placas de hoje, mais modernas. E por último, o padrão VGA, um clássico padrão VGA, para poder conectar os monitores, tá? Alguns computadores mais antigos, como o 286, padrão XT, existia uma placa de vídeo padrão CGA. O conector é um pouquinho diferente do que esse aqui, tá? Padrão VGA já é um padrão que a gente usa hoje. Agora o padrão CGA é para aqueles monitores antigos de fósforo verde, fósforo cinza, fósforo de qualquer outra cor, que irritava bastante a vista, era uma maravilha. Quem usou computador antigo sabe disso. Então esta aqui pelo menos é uma placa padrão VGA. Então a gente pode ligar um monitor mais moderno, como aquele ali de LCD, que vai funcionar normalmente, tá? A famosa fonte padrão AT, não é ATX. Por causa desse esquema aqui
da chave interruptora. Toda fonte padrão AT utiliza chaves como esta aqui, a famosa push-pull. Você aperta uma vez para ligar e outra vez para desligar, e ela tem aqui a diferença que os contatos são os contatos elétricos da fonte. Você pode perceber que esse cabo mais grosso ali é justamente aqui que entra a energia. Então eles são isolados para você não colocar a mão e levar choque, tá? Aqui não existe o padrão ATX, que tem o famoso Power Switch, que é uma chavinha push button mais simples. Aqui é uma chave elétrica com mais amperagem, com mais potência, tá? Esse é o grande diferencial dos computadores antigos com relação aos novos. E o conector, como vocês podem ver aqui, padrão AT, não é ATX, tá? É bem diferente aqui, que vai ligado na placa-mãe, que é esse cabo aqui que vem diretamente da fonte, tá? Para ligar essa parte aqui não tem muito erro, a gente só precisa lembrar de uma regra, e é a regra de ouro, que se ligar errado você vai queimar literalmente a placa-mãe, sem chance de conserto. Os negativos, né, no caso os fios pretos aqui, tanto desse conector quanto desse, eles têm que andar juntos. Essa é a regra de ouro, tá? Então você colocando eles juntos, aí você pode conectar eles aqui no conector de alimentação. Então sempre os pretos têm que andar junto. E para encaixar ele, geralmente ele encaixa dessa forma aqui. E ele se encaixa perfeitamente ali. Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com